Um paciente canino da raça dálmata, macho, de 2 anos e 6 meses de idade, pesando 25 quilos, foi levado ao hospital veterinário devido à queixa de apatia, hiporexia e poliúria há uma semana. Na anamnese, o tutor relata que o paciente apresenta apetite seletivo, êmese após ingesta de água, fezes normais, histórico de cristalura importante e que atualmente está sem tratamento. Em adição, o tutor relata que o animal pode estar estressado devido a uma reforma que está ocorrendo em sua casa. No exame físico, o paciente estava ativo, não hidratado e não corado, com a ausculta sem alterações evidentes. Na palpação, a bexiga estava vazia. Nesse caso, os possíveis diagnósticos diferenciais seriam infecção do trato urinário, doença renal e pielonefrite. Os exames complementares solicitados pelo médico veterinário responsável foram hemograma para detecção de alterações hematológicas e infecções sistêmicas, bioquímicos para avaliação da função renal, ecografia exploratória para detectar mudanças no formato e tamanho dos órgãos e urinálise com cultura e antibiograma para identificação do agente etiológico responsável pela afecção que comete o paciente, exames compatíveis com a recomendação da literatura. Em relação aos resultados dos exames complementares solicitados, a ecografia abdominal revelou as seguintes alterações. A bexiga urinária continha conteúdo anecoico com moderada quantidade de sedimento e possíveis microcálculos. Parede discretamente espessada, medindo 0,4 cm, sugerindo processo inflamatório. Ambos os rins apresentavam ecogenicidade cortical aumentada, sugestivo de nefropatia. Na próstata foi observado 3 estruturas ovaladas, hipoecóicas medindo em torno de 1 cm de comprimento, sugerindo prostatite. O hemograma do paciente não apresentou alterações significativas. Os exames bioquímicos mostraram que o paciente tinha ureia e fósforo aumentados. A amostra submetida à urinálise possuía precipitado, aspecto turvo e coloração amarelo escuro. Na cultura houve o crescimento de Staphylococcus intermédios, o qual apresentou sensibilidade a todos os antibióticos testados no antibiograma. O diagnóstico definitivo estabelecido, considerando os sinais clínicos e os achados dos exames solicitados, foi infecção do trato urinário. A terapia prescrita foi enrofloxacina 150 mg BID até o retorno do paciente para uma nova avaliação. O veterinário indicou o uso de ranitidina e clusivol. Nesse dia, também foi realizado fluidoterapia subcutânea utilizando ringer com lactato. O prognóstico é bom se os antibióticos para o tratamento forem administrados de acordo com o antibiograma realizado após urocultura. O mesmo paciente retornou ao hospital veterinário 1 ano após a consulta inicial, com queixa de prostração e vômito após o uso de 15 mg de enrofloxacina uma vez ao dia, prescrito por outro profissional durante o período que estava internado. Também possui histórico de cistostomia para retirada de cálculos e, em urinálises anteriores, apresentou cristais de urato. No exame físico foi encontrado hipertermia, desconforto abdominal importante, mucosas levemente hipocoradas e desidratação leve. Devido ao histórico clínico, os diagnósticos diferenciais estabelecidos foram pielonefrite e obstrução ureteral. Os exames clínicos solicitados foram ultrassom e radiografia. Na ultrassonografia foram encontradas as seguintes alterações: corticais renais espessas e hiperecogênicas, rins assimétricos, redução da definição córtico-medular, pelve renal dilatada, ureter esquerdo distendido, com presença de 3 estruturas hiperecogênicas, formadoras de sombra acústica, e na vesícula urinária havia múltiplas estruturas hiperecogênicas depositadas ao fundo e paredes espessas e irregulares. Na radiografia foi possível visualizar 3 ureterólitos radiopacos, porém os cálculos em bexiga urinária indicados pela ultrassonografia não foram detectados. O diagnóstico definitivo estabelecido foi pielonefrite e ureterólito. A internação do animal foi indicada para controle da dor
e fluidoterapia. Porém, o tutor optou por manter a terapia em casa. Dessa forma, o tratamento prescrito foi ranitidina, 2 mg por quilo via subcutânea, Buscopan, 22 mg por quilo via subcutânea, enrofloxacina, 10 mg por quilo via intramuscular, ondansetrona, 0,22 mg por quilo via subcutânea e tramadol, 2 mg por quilo via subcutânea. 3 semanas após o episódio relatado, o paciente foi internado e uma terapia para infecção multiresistente estabelecida, porém não houve resposta adequada. Os parâmetros se mantiveram estáveis durante todo o internamento, mas o paciente evoluiu para falência renal e óbito devido a pielonefrite.